Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo. Na verdade hoje não é bem um vídeo, né? Mas vou gravar aqui um vídeo pra vocês bem rapidinho. Não vai ser longo. E aí gente, vim pra cá pra gravar porque aqui é melhor, né? Vamos lá. Eu tô um pouco ausente aqui do canal, como vocês já sabem, né? Eu perdi o meu outro canal, que tinha 10 mil e poucos seguidores. Não pelos números, sim pelos vídeos, né? Que eu tenho muito vídeo lá e tudo que eu registrava. Esse mês de julho e agosto, pra mim, não foi um mês legal, né? Deixa eu limpar aqui minha câmera, tô um pouco embaçada. E aí, gente, a avó do meu esposo faleceu, né? Foi uma coisa assim bem rápida. Ela tinha 80 anos, era idosa. E não é uma coisa que a gente espera, né? Eu ainda tô meio aqui em choque, porque eu conversava muito com ela, eu gostava muito de conversar com ela. E já vou adiantar pra vocês que foi hérnia, tá? Ela tinha hérnia e não queria, né, ser ajudada. Os filhos todos chamavam, convidava ela para ir no médico, mas ela não queria. A hernia era muito antiga e foi se agravando, né? Foi se agravando. E aí até que chegou um ponto dela não conseguir mais comer, ela não conseguia mais se locomover, ficou bem ruinzinha, né? Enfim, gente, ela morava aqui bem no fundo do quintal, eu moro aqui na frente, ela morava atrás. Pra mim foi um choque muito grande. Hoje é segunda-feira, dia 25. Ela faleceu terça-feira passada, da semana passada, e ficou em coma, né? Levaram ela para o hospital, ela doentinha, e aí ela ficou em coma e passou 4 dias em coma e depois faleceu desses 4 dias. E aí, gente, foi um alvoroço só, né? Foi um baque. Toda hora que eu boto a cabeça aqui na janela, eu lembro dela, eu vejo ela. E, e é isso, gente. Então, isso tudo deixa a nossa mente meio que abalada, né? Nossa cabeça fica meio que perturbada com essas coisas. Mas eu acredito que não. E, gente, fui limpar a memória do meu celular, porque esse meu celular tá um caso sério, sabe? Toda hora eu tenho que estar limpando a memória, porque eu fico sem memória pra gravar. E aí, gente, ela foi, né, pra UPA na sexta. Aí fizeram uma cirurgia de urgência nela por conta da hérnia. E aí dessa cirurgia ela ficou entubada. E quando foi na terça, o sábado, domingo e segunda, na terça ela faleceu de tarde. Infelizmente, foi uma grande perca. Vou deixar alguns vídeos que eu gravei lá pro Quai. Vou deixar aqui. Pra vocês, tá? Eu tava contando isso lá no Quai. Vou deixar aqui e depois eu volto conversando com vocês, tá bom? Assistam aí. Oi, gente, boa noite. Hoje não é um dia assim tão bom. Na verdade, esses dias não foram tão bons, né? Passando por problemas familiar e perca também familiar. E, gente, já tem uns dias que eu tô sentindo dor de cabeça, sabe? De preocupação, de aperreio, enfim. E é assim que meu corpo reage, né? Quando eu tenho aperreio, preocupação, eu fico com muita dor de cabeça. E dá até crise de ansiedade. A avó do meu esposo estava bem doentinha, de uma hérnia umbilical. E aí, idoso, né, gente? Como todo mundo sabe, idoso é teimoso. Todo mundo vinha pedindo para ela ir no médico, procurar ajuda para aquela hérnia. E ela vinha se negando, né, que não queria ir. Muitos anos de hérnia, estava muito grande. E aí, até que essa semana ela passou mal na sexta-feira, né? Passou muito mal, que foi quando todo mundo se reuniu e resolveu levar ela. E aí, chegando lá na UPA, né? Fizeram os primeiros exames, tudo. E falaram que era a hérnia que estava estrangulando. E aí, gente, internaram ela, né? Já mandaram ela para outro lugar, com umas portas. E para fazer uma cirurgia de emergência, né? Cirurgia essa, gente, que custou a vida dela, né? 80 anos, já bem acabadinha, desnutrida.
de não conseguir comer, que ela não tava conseguindo comer devido à hernia. Vou finalizar esse vídeo e vou gravar em outro, porque senão fica longo, eu não consigo postar. Eu tenho problema de memória no meu celular. E se eu gravar um vídeo muito grande, eu não consigo postar, entendeu? E aí, gente, fez uma cirurgia, né? Continuando aqui o vídeo anterior, de emergência. Mas aí, depois dessa cirurgia, a hernia tinha necrosado, né? E tinha afetado bastante órgão dela, né? E aí ela ficou em coma de sábado pra cá. Que ela foi na sexta pra UPA e foi encaminhada no sábado pra cirurgia e ficou em coma, entubada. E aí quando foi hoje, dia 19 de agosto, recebemos a notícia, né, que ela tinha falecido. Triste, né? Nada bom. Eu já chorei porque eu gostava muito dela, né? Apesar dos apesares, ela era uma pessoa muito comunicativa, conversava muito comigo, contava as coisinhas dela pra mim. Era de idade, tem 80 anos. E eu tenho muitas lembranças dela na minha mente, gente. E pra mim. E aí, gente, foi isso, tá? A causa da morte foi a hernia de disco. Cresceu por teimosia, todo mundo chamava pra ir no médico, ela não queria ir. Ela era muito lúcida, né? Sabia muito bem o que ela queria e não queria ir. E o que eu quero, gente, falar pra vocês é que visite as pessoas que você ama. Diga o quanto aquela pessoa é importante pra você, que você ama. Abrace, dia do aniversário, sabe? Eu sinto que eu falho com meu pai e com minha mãe por eles morar um pouco distante. Eles também não ligam muito em me procurar e eu vivo um pouco distante deles. Eu tenho esse remorso. Eu sei que eu tenho que ir até eles porque são meus pais, né? Porque depois quando se vai, aí fica o remorso. Ela não tem esse remorso porque ela morava aqui no fundo do meu quintal, né? E aí eu sempre tava vendo ela. Mas agora tá um vazio, não tem mais ela. E aí, gente, é isso, né? Eu já chorei, né? Já conversei com Deus, já perguntei a Ele o que, né? Que as pessoas boas, elas partem dessa vida. Ai, gente, eu não quero chorar. Não quero, sabe? Mas é bom a gente chorar pra gente expressar os sentimentos. E. Desculpa, gente. Eu tinha ela como se fosse assim, uma avó pra mim, sabe? Como se fosse uma avó, eu gostava muito dela. Eu sou muito de expressar os sentimentos em questão de atitude, sabe? Eu gosto de agradar com a coisinha que a pessoa gosta de comer. Enfim, eu não sou muito de falar em sentimento, eu dava muita atenção também pra ela, eu conversava muito com ela. E tem mais. Quando eu vou estender roupa aqui no beco, eu lembro dela. Ela era uma senhorinha, gente, os cabelos tudo branquinho. E ficou tão magrinha, sabe? Isso, gente, eu não sei se eu vou ter coragem de ver ela, sabe, assim, no caixão, não sei. Porque eu acostumada a ver ela sempre conversando comigo e tudo, interagindo. E, gente, tem gente no mundo que é tão mal, sabe? Faz tanta maldade com as pessoas e não morre. Tem gente que é boa, que não faz mal. Deus leva. Entendeu? Ela foi teimosa, ela poderia ter pedido ajuda, sofreu muito calada, com dor. Aí o médico falou que estava estrangulando já fazia 2 semanas. A gente ia ser ajudada, sabe? As pessoas pediam, eu falava, dona Nina, vá no médico. Vá no médico, fazer uma cirurgia, fazer exame, ver o que é que tem aí. Não vou. Mas eu não vou. Eu morro com essa hernia, mas eu não vou. Enfim, gente. Eu tô com uma tristeza tão grande no meu coração. Procuro não falar, sabe? Porque se eu falar, eu sinto. Eu fico me segurando pra mim não chorar.
Eu já chorei pelos cantos. Fiquei pensando. A vida, gente, é nada, sabe? Então, dê valor. Falo pra mim também, tá? Vou procurar mais minha mãezinha, meu paizinho, enquanto eu tenho. Passar por cima de tudo e ir. Porque depois, quando se vai, gente, não tem mais, sabe? Ela era avó do meu marido, mas eu tinha ela como uma avó pra mim, sabe? Algumas vezes eu me chateei por algumas coisas, mas, gente, a vida, todo mundo, família, às vezes chateia, mas eu gostava dela. Eu sempre ia lá no fundo do quintal da casa dela conversar com ela, sabe? Perguntar como é que a senhora tá. Ela tá bem. Eu não comia hoje, ela dizia pra mim. Eu dizia, por quê? Ela não comeu, mulher, como? A senhora tá muito magrinha. Muito triste, gente. Muito triste. Eu não quero gravar esse vídeo pra vocês, não, mas é que eu não me segurei. Quando eu falo, dá vontade de chorar, sabe? É isso, gente. Eu vou gravar outro vídeo, porque isso aqui tá muito longo. Eu não consigo liberar se ficar longo. E, gente, é isso, tá? Que eu queria falar pra você. Dê valor. Pra mim também, eu levo isso como lição. Dê mais valor às pessoas. Mostra que ela é importante na tua vida. É, e o que fica no final são as memórias, as lembranças, né? Enfim. Eu perdi minha avó a partir de mãe, eu era criança. E não tinha tanto sentimento assim como adulta, né? Que entende as coisas. Não é que criança não tenha sentimento. É que criança não entende o que é morte, o que é vida, não sabe o que é isso. Então, é isso, meus amores. O que é, Pérola? Cadê a Lisa? Tá lá em cima. E aí, gente, a ver já. É, dê valor, gente, às pessoas, tá bom? Mostre que ela é importante na sua vida. Passe datas comemorativas com elas, tá bom? Vou guardar as lembranças na minha cabeça dela. Ela conversava muito comigo. Tenho um carinho muito grande por ela. Mas assim, tô triste. Mas tô bem conformada também. Por quê? Porque antes dela morrer, ela aceitou Jesus, né? Alguém da família dela, não sei se foi a filha ou foi a sobrinha, a neta, pediu para ela aceitar Jesus e ela aceitou em vida. Então, tá salva, né? Tá com o Pai, tá com Deus. Essa terra aqui ela já descansou, porque ela sofreu demais, caladinha. Ela no cantinho dela sofreu bastante. E é isso, ela descansou, tá? Tá no bom lugar, que Jesus abençoe a alma dela e que ela fique lá no cantinho dela. É isso, gente. Dê valor às pessoas, tá bom? Isso que eu queria falar pra vocês. E eu tô com dor de cabeça, já tomei remédio, não passa. Jantei, não passa. É preocupação mesmo, gente. Tá marcado pro velório dela hoje. Não sei o horário que vai chegar. Amanhã vai enterrar umas 4 horas. E depois ela fica só uma lembrança, né? Mas é isso, galera. Queria comentar isso com vocês, tá? Vocês estão aqui comigo no dia a dia e eu gosto de comentar algumas coisas, né? Tem muitas coisas que eu não falo, não trago. E é isso. Ela virou uma estrelinha, ela descansou, né, no colo do pai. Ela tá no melhor lugar que ela poderia estar, no céu. Com certeza que ela tá no céu porque ela aceitou, né? Ei, Pérola! E curta o vídeo, galera, pra me ajudar, tá bom? Aperta aqui no coraçãozinho, deixa seu comentário. E é isso aí, galera. A gente se encontra nos próximos vídeos.